sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e de também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT. Bom, hoje eu vou falar sobre um livro muito importante que eu acho que muita gente deveria ler, porque eu acho que é um caso que muita gente já escutou falar. Vocês lembram de uma travesti que foi agredida em Fortaleza e que foi brutalmente assassinada? O vídeo da morte dela, do assassinato dela, viralizou, que era a Dandara. Dandara estava num carrinho de obra e era espancada. Enfim, o vídeo é uma atrocidade, como tudo que aconteceu com ela. Se vocês não conhecem essa história, vocês podem conhecer. E se vocês já conhecem, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre quem era a Dandara no livro O Casulo Dandara, escrito pela sua amiga Vitória Holanda. A Vitória é uma policial, mora lá no Ceará, em Fortaleza, cresceu com a Dandara, e esse livro ele é muito, muito legal, porque ele conta pra gente de um olhar muito próximo. A Vitória compartilha com a gente uma vida com a Dandara. Então, como que era a Dandara criança, como que ela começou a ter os primeiros relacionamentos, ela ia na escola, ela não ia na escola, ela tinha quantas irmãs, como que era a relação dela com a família. A Dandara era muito engraçada, todo mundo achava graça dela, ria com ela conhecia muita gente, ela era divertida, ela era espirituosa. E a gente vai vendo uma vida com muita dor, assim. E anos antes, quando ela foi brutalmente violentada sexualmente, e você vai lendo e você já se apegou a Dandara, você já viu ela ali brincando, criança, adolescente, rindo, tentando trabalhar, sofrendo. E quando ela sofre uma violência, é tão brutal, gente, é tão brutal que depois isso vai ter consequências, inclusive na saúde dela, né? A gente vai descobrindo quando ela descobre que ela vive com HIV, o trauma que ela tem disso, a dificuldade que ela tem para lidar com isso também, e a marginalidade, e como que ela é vítima, né? Ela é alvo de muita raiva. Então, a gente sempre sabe, né, que da siglinha LGBTQIA+, né, as travestis e as mulheres transexuais são as maiores vítimas desse ódio, dessa violência. E nunca é uma violência banal. Ela é sempre carregada de muita raiva, né? De muito ódio, de muitos requintes de crueldade mesmo. Então, a gente acompanha isso na história da Dandara e a gente depois chega no dia da sua morte, do seu assassinato. E é muito doloroso a gente acompanhar isso do ponto de vista também da Vitória, que era uma grande amiga dela, que convivia com ela e que viu a Dandara no dia do crime, antes dela sair e ser morta. É um relato muito duro, muito cru, mas ao mesmo tempo muito sincero, muito sensível, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouquinho mais da Dandara. Então eu vou ler para vocês agora alguns trechos desse livro. Olha só. A morte da minha amiga de infância me trouxe uma mistura de sentimentos. Ninguém se torna policial e espera investigar o homicídio de alguém que ama. Descobrir como aconteceu e quem foram os autores do homicídio de Dandara foi a mais difícil tarefa que recebi do destino em meus anos de polícia. Escrever sobre Dandara e sua vida talvez não convença algumas pessoas as quais acham que ser travesti é uma doença, que é falta de vergonha, ou simplesmente acreditam que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Entretanto, é uma forma de mostrar que ser travesti na vida dela não foi uma escolha de criança influenciada na escola ou na mídia. Ela nasceu Dandara. Dandara era chique, cruzava as pernas. Era criadora de bordões. Ao lembrar todos que ela inventou, percebo que não caberia nesta folha de papel. Por conta da sua compleição, corpo musculoso, pernas meio tortas, eu sempre brincava nessa época. Com essa tua cara de macho, tu nunca vai ser um viado, desiste. Ela respondia com bom humor. Mona, nasce garota querida. E era a maior verdade. Foi um processo natural, ninguém nunca perguntou ou questionou que ela havia se tornado gay. Nós sabíamos, minha família, as meninas filhas de Dona Esmeralda, nossos amigos de calçada, a família dela e até os meninos do futebol, todos sabiam.
Ela era querida, ninguém se importava. Era amada do jeito que era e aquilo não tinha nenhuma importância. Deusa! Ela adorava me chamar por esse nome. Pedi para ela entrar, pois o portão estava encostado. Ao entrar, vi outra pessoa. Ela estava de cabelos mais loiros, um pouco crescidos. Usava mini saia e blusa colada. Nos olhos, marcas de maquiagem, como se tivesse usado na noite anterior. Seu andar e fala estavam completamente efeminados. Já não era mais minha amiga de infância, era realmente outra amiga que conhecia ali. Naquele dia fui apresentada formalmente por ela mesma, a Dandara Kathleen de Velasquez. Falei assustada: bicha, que foi isso? Que mudança foi essa? Dandara conversou, abriu seu coração, se emocionou e também falou de seus medos. Mas naquele dia pude observar algo latente em seu olhar. Ela estava feliz, estava em paz consigo mesma, e isso era o que importava. Muitos daqueles que criticam, falam mal ou agem com extremo preconceito são os mesmos que mantêm o mercado da prostituição. Ou seja, são os mesmos que procuram as travestis em busca de prazer. Dandara passou esse ano entre os dois pontos, pois a beira-mar para ela estava fraca. Havia muitas travestis por lá. Mesmo tendo passado um grande susto com a violência que sofrera, não conseguia fazer outra coisa que não fosse a prostituição. Sua mãe, sempre preocupada, falava: Dandara, não vá mais para esses lugares, está tudo tão perigoso. E ela sempre repetia a seguinte frase: mãe, não vai acontecer nada comigo, porque eu não faço mal a ninguém. Eu tenho um coração bom e Deus vê isso. Não se preocupa. Esse não é um livro de uma história feliz, não é uma história fácil, é uma história muito sofrida, muito doída da gente ler, mas ela retrata a realidade de muitas das nossas companheiras trans e travestis no nosso país e, inclusive, que são assassinadas brutalmente o tempo inteiro. Então, eu recomendo muito a gente respeitar a memória da Dandara, a gente se aproxima dela. Foi um vídeo que viralizou, foi um caso que ganhou proporções muito grandes no nosso país, foi bastante noticiado, tudo, e depois vira uma estatística, cai no esquecimento, já vem outra morte, e outra, e outra, e outra, e a gente acaba se acostumando, e a gente acaba botando essas pessoas só como números e estatísticas. Então, para quem lembra desse caso, para quem não lembra, eu recomendo muito o Casulo Dandara. Parabéns, Vitória, pelo seu trabalho, pela sua investigação e por ter a coragem e a sensibilidade de compartilhar com a gente a história da sua amiga, tá? O Casulo Dandara é o livro de hoje, a dica de hoje, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!